Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como aplicar descontos a itens de mão de obra aqui no Ceobra. A gente preparou aqui um orçamento para demonstração utilizando um serviço do Sinap de escavação e um serviço da CEINFRA Ceará de escavação. Vou abrir aqui o detalhamento do Sinap para nós darmos uma olhada. Veja que nesse item nós temos um grupo de mão de obra com encargos complementares. Então, eu não tenho simplesmente um item de mão de obra. Veja que se nós clicarmos aqui para editar e clicarmos aqui mais uma vez aqui no ícone de edição, o sistema vai nos mostrar como esse servente com encargos complementares é formado. Então, veja que o Sinap trabalha com uma composição para o item de mão de obra. Quando eu vejo servente com encargos complementares, eu sempre vou poder abrir e expandir essa composição e eu vou ver lá dentro tanto o item da mão de obra em si, mas eu também vou ter outros itens, como os itens de encargos complementares de alimentação, EPI, exames, ferramentas, seguro, transporte e também um serviço auxiliar, que é um curso de capacitação para esse servente. Agora veja como isso varia para a CEINFRA do Ceará. Quando eu clico aqui em escavação manual de solo, nós temos um item, sim, de mão de obra simples. Então, veja que se eu clicar aqui para editar, clicar novamente aqui nesse ícone, eu não tenho uma composição com itens diferentes. E o que isso vai impactar na hora do desconto? Veja que se eu acessar aqui a nossa área de descontos, ajustes por valor total, vier aqui em ajustar por percentual de grupos, eu tenho inicialmente a possibilidade de aplicar um desconto ao meu item de mão de obra com encargos complementares. Então, vamos demonstrar isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um desconto de 10%, clicar em calcular e salvar. Se nós voltarmos aqui na minha área de etapas e serviços, eu vou abrir aqui de novo o meu item de escavação do Sinap e veja que aqui nós temos um coeficiente reduzido. Se nós clicarmos aqui nessa setinha, nós conseguimos ver a composição em sua forma original. Veja que na sua forma original nós temos um coeficiente aqui de praticamente 3,96. Quando eu apliquei o desconto, nós temos um coeficiente de 3,56. Agora, vamos dar uma olhada no nosso item da CEINFRA. Veja que como nós não aplicamos o desconto diretamente sobre a mão de obra, esse item aqui não sofreu nenhuma alteração. Nós podemos confirmar isso clicando aqui nessa setinha, ó, visualizar a composição original. E nós vemos que o coeficiente, nesse caso do servente, é 2,65, exatamente como está aqui no nosso orçamento. Então, vamos ver qual seria a diferença se eu precisasse aplicar um desconto diretamente ao meu item de mão de obra. Aqui, veja que ao lado de mão de obra com encargos complementares, nós temos uma setinha. Você pode clicar nela para expandir as opções. Nós vamos ter, agora sim, separado aqui a opção de mão de obra. Então, nós vamos aplicar um desconto ao coeficiente da nossa mão de obra. Se eu aplicar aqui 10%, clicar em calcular e salvar. Aqui na minha tela de erro, nós já conseguimos ver um problema. Nosso item de servente com encargos complementares, em sua forma original, ele custa R$ 23,99 e agora no meu orçamento ele está custando R$ 22,48. Vamos ver por quê. Acessando aqui etapas e serviços, o item de escavação do Sinap. Veja que nós temos o mesmo coeficiente original, mais um custo unitário reduzido. Então, como em geral, para as licitações nós não devemos mexer em valor unitário, esse valor reduzido aqui já seria um problema. Se nós viermos aqui editar, clicarmos aqui em editar, nós vamos ver que internamente o sistema, né, deu 10% de desconto ao coeficiente do item de mão de obra. Porém, essa mão de obra ela faz parte dessa composição maior.
Então, se nós aplicarmos desta forma, o custo da mão de obra com encargos complementares do SINAP vai ser afetado. Vamos ver como ficou a nossa outra composição da CEINFRA. Nós temos, de fato, o coeficiente sendo descontado diretamente na mão de obra, aqui para a CEINFRA estaria ok, tá? Mas então, se nós temos assim um orçamento que tenha os dois casos, como nós poderíamos fazer para aplicar o desconto? Dessa forma para a CEINFRA e da outra forma para o SINAP? Vamos ver isso. A princípio, nós vamos utilizar aquele desconto aqui para o coeficiente de mão de obra com encargos complementares, ok? Vou deixar aqui 10%, clicar em calcular e salvar. Se eu vier aqui etapas de serviços, escavação de vala do SINAP, nós temos o valor oficial e o que foi descontado foi aqui o coeficiente. Porém, se eu vier aqui na escavação da CEINFRA, nós não temos nenhum ajuste. Se eu preciso também descontar aqui o coeficiente da CEINFRA, o que eu poderia fazer? Eu viria aqui em insumos e composições, serviços e composições, escolheria ações disponíveis, aplicar descontos nos coeficientes. Aqui nós vamos iniciar a pesquisa com o termo CEINFRA, mão de obra. O sistema encontra para a gente os itens de mão de obra da CEINFRA e nós podemos marcar aqui os que nós desejamos descontar e indicar o percentual que vai afetar o coeficiente desses itens. Basta clicar aqui em aplicar desconto e confirmar. Se nós clicarmos aqui para editar, nós vamos ver que agora sim eu tenho um coeficiente editado e um valor mantido constante. Nós podemos conferir aqui na formatação original. Nós temos o valor unitário 18,46, coeficiente 2,65 na composição original. E lá no meu orçamento nós temos um coeficiente descontado de 2,385 e um custo unitário de 18,46. Certo? Então, dessa forma, nós conseguimos aplicar desconto tanto ao coeficiente de itens SINAP, quanto a coeficiente de item CEINFRA ou qualquer outra base que trabalhe diferente do SINAP, que não use composições para itens de mão de obra. Até o próximo vídeo.